questão 116, ela aborda uma situação em que temos uma prova de maratona aquática em mares calmos e próximos à praia. E os competidores terão que dar uma volta no sentido anti-horário, onde eles deverão percorrer as 4 boias numeradas de 1 a 4. Então a gente pode observar no próprio desenho da questão que a prova ela começa aqui na boia 1, onde o nadador ele vai ter que percorrer os primeiros 800 metros até a boia 2, depois 400 metros até a boia 3, voltando 800 metros até a boia 4 e finalizando a prova, retornando ao balão 1, percorrendo mais 400 metros. Veja que a questão ainda ela fala que o nadador ele vai ter uma grande dificuldade, que é a existência de uma corrente marítima de velocidade VC, como podemos ver no desenho. Então, durante a prova, o nadador vai ter que lutar contra essa correnteza, em que o vetor VC mostra a direção e o sentido, né, desta correnteza. E ele fala também que em alguns trechos, como no trecho de 1 para 2 e no trecho de 3 para 4, para compensar os efeitos da corrente marítima, ele vai ter que nadar no sentido do vetor Vn. Então, para compensar essa correnteza, de 1 para 2 ele vai ter que nadar nessa direção. E de 3 para 4 também, para compensar essa correnteza, ele vai ter que nadar também nessa direção aqui, ó, ambos representados pelo vetor Vn. E logicamente que a questão ela vai dar alguns dados para que a gente possa matar essa questão. Ele fala que a velocidade da correnteza é de 30 metros por minuto e sempre paralela à praia. Então, a praia ela está aqui, ó, e a velocidade da correnteza ela é sempre paralela à praia. E o valor da velocidade da correnteza, ele fornece. Diz que vale 30 metros por minuto. Ele também fala que o nadador vai nadar com velocidade constante, igual a 50 metros por minuto, em todo o circuito, né. Então, em todas as partes, né, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e de 4 para 1, a velocidade do nadador, vou botar aqui, ó, a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto. E o que a questão pede? Ele quer saber o tempo em minutos para realizar toda a prova. Bom, então vamos fazer uma análise trecho a trecho, né? Ele começa no ponto 1 e vai para o ponto 2. E de acordo com a questão, para compensar os efeitos da corrente marítima, ele vai nadar de acordo com o vetor Vn. Por quê? Porque nós temos aqui a correnteza que está arrastando esse cara para cá, certo? Se ele tentar nadar de 1 para 2, o que a correnteza vai fazer? Vai arrastar ele, ele vai descer. Ele vai fazer isso, ele vai se afastar do ponto 2. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que, desses 50, parte dessa velocidade tem que resultar numa maneira de compensar os efeitos da corrente marítima. Ou seja, a gente pode decompor essa velocidade numa velocidade v de x, que é justamente a velocidade com que esse cara está se deslocando de 1 para 2, e uma outra velocidade, que eu vou chamar de v de y, que é justamente essa velocidade que ele usa para compensar a corrente marítima. Lembrando, a corrente marítima é de 50, aliás, é de 30 metros por minuto.
Então essa componente em azul tem que anular. Tem que ser também de 30 metros por minuto. O que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir essa componente aqui, ó, essa componente v de x. Então esse vetor Vn, que vale 50 metros por minuto, ele vai ser a combinação de dois outros movimentos. O movimento de tentar compensar a correnteza, que vale 30 metros por minuto, e o v de x, que é a velocidade com que vai se deslocar do ponto 1 ao ponto 2. Então, nós podemos fechar um triângulo retângulo, em que a hipotenusa vale 50. Nós temos aqui a componente v de y, que vale 30, e nós temos a componente v de x, que é o que a gente quer descobrir. Então, sendo esse triângulo um triângulo retângulo, nós podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrir a componente v de x. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir que o módulo de v de x é exatamente 40 metros por minuto. Tá? O módulo do vetor v de x, 40 metros por minuto. Ou seja, nós temos que, do ponto 1 ao ponto 2, ele vai percorrer uma distância de 800 metros com uma velocidade de 40 metros por minuto. Agora fica fácil, né? Como é que a gente vai descobrir esse tempo? Formulinha básica, né, da cinemática. Velocidade é a razão entre o ΔS e o ΔT. Ora, com que velocidade ele está se deslocando de 1 para 2? Ele está se deslocando com uma velocidade de 40 metros por minuto. Qual é a distância que ele vai percorrer? Ele vai percorrer uma distância de 800 metros. E ele vai gastar um tempo t1, que é o que a gente quer descobrir. Fazendo essa conta, a gente vai descobrir que esse t1 é de exatamente 20 minutos. Então, 20 minutos é o tempo gasto para o nadador sair do ponto 1 e chegar no ponto 2. E esses 20 minutos é o mesmo tempo gasto para o nosso nadador sair da boia 3 e chegar na boia 4. Veja que ele também vai fazer uma velocidade Vn, buscando compensar os efeitos da corrente marítima. Então, essa velocidade Vn, ela também vai ser decomposta exatamente como nós fizemos aqui entre os trechos 1 e 2. Veja, nós temos uma correnteza puxando para baixo, com uma intensidade de 30 metros por minuto. Então, essa componente Vn, ela vai ser dividida em duas componentes. O v de y, que vale também 30 metros por minuto, tá? Porque vai ter que compensar essa correnteza para que ele consiga nadar reto de 3 para 4. E a velocidade v de x, que é exatamente a velocidade com que esse cara vai nadar do trecho do ponto 3 ao ponto 4. Então, os mesmos cálculos que nós fizemos aqui para baixo, a gente vai fazer aqui para cima.
E o mesmo resultado que nós encontramos aqui embaixo, nós vamos encontrar aqui em cima. Então não vamos perder tempo, né? O tempo no trecho T3 é exatamente igual ao tempo no trecho T1. E vale quanto? 20 minutos. Vamos deixar isso guardadinho aqui, tá? O que que falta? Falta os 2 últimos trechos, né? Do trecho 2 ao trecho 3 e do trecho 4 ao trecho 1. Do trecho 2 ao trecho 3, o nosso nadador, ele nada contra a corrente. Então você tem a corrente puxando com uma intensidade de 30 metros por minuto, essa é a velocidade da correnteza, e o nosso nadador nadando com uma velocidade de 50 metros por minuto. Quando você tem vetores que estão se somando na mesma direção e em sentidos opostos, o valor do vetor resultante é justamente a diferença. Então, a velocidade resultante entre o ponto 2 e o ponto 3 é exatamente essa diferença. 50 menos 30, isso vai dar 20 metros por minuto. Então ele nada de 2 para 3 com que velocidade? 20 metros por minuto. E aí ele vai percorrer que distância? Ele vai percorrer essa distância aqui, ó, 400 metros. E como é que eu vou achar o tempo T2? Eu vou usar aquela formulinha básica. Velocidade é a razão entre o ΔS e o ΔT, a formulinha básica da velocidade. Velocidade com que ele se desloca entre o trecho 2 e o trecho 3, 20 metros por minuto. Distância percorrida, 400 metros. Tempo gasto, não sei, T2. Fazendo essa continha básica, o nosso T2 vai dar 400 dividido por 20, isso vai dar 20 minutos. Então, nós já temos 3 tempos, né? De 1 para 2, 20 minutos. De 2 para 3, 20 minutos. E de 3 para 4, 20 minutos. Então, esta última etapa, que é do trecho 4 ao trecho 1, o nosso nadador vai ter uma ajudinha extra. Por quê? Porque ele está agora nadando a favor da correnteza. Então, a correnteza, que ela é de 30 metros por minuto, ela vai dar uma ajudinha ao nosso nadador, que está a uma velocidade de 50. A velocidade relativa nesse trecho é a soma desses 2 vetores. Vetores que estão na mesma direção e mesmo sentido, a resultante é a soma. Então, a velocidade com que o nadador nada entre os trechos 4 e 1 é de 80 metros por minuto. Sabendo que ele vai percorrer uma distância de 400 metros, fica muito fácil a gente descobrir quanto vale o tempo T4 gasto nesse percurso. É só a gente usar a mesma relação matemática, velocidade ΔS sobre ΔT. Sendo a velocidade de 80 metros por minuto e a distância percorrida de 400 metros, esse T4 ele vai ser, na verdade, 400 dividido por 80. Ou seja, o nosso T4 é de 5
minutinhos. Então, qual vai ser a resposta? A resposta é você somar os 4 tempos, ou seja, o T1 mais o T2 mais o T3 e mais o T4. Isso vai dar 20 minutos, mais 20 minutos, mais 20 minutos, mais 5 minutos, totalizando 65 minutos. Gabarito, então, letra B de bola.